Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Matheus aqui na área. Então vamos dar continuidade aonde a gente parou. Então a gente viu toda a parte de distribuição eletrônica, modelo atômico e tudo mais. Então vamos dar sequência nisso aí, beleza? Então a gente vai seguir de configuração eletrônica em relação aos íons, beleza? Se a gente seguir aqui, por que a gente vai aprender isso? Bom, a gente já viu essa primeira parte, mas para a localização dos elementos na tabela periódica, então para a gente entender melhor a tabela periódica mais para frente, beleza? A gente pode fazer isso para entender melhor as propriedades que tem na tabela, a periodicidade que tem na tabela, então tudo que tem de tabela periódica a gente vai entender muito melhor. Para a gente entender ligação química, cara, isso é muito importante. É muito importante a gente aprender direitinho ligação química. E você não vai saber ligação química se você não aprender distribuição eletrônica. Beleza? E outros assuntos que podem estar nesse meio. Então, ó, relembrando, distribuição eletrônica, lá de Linus Pauling. Então, ó, pausa esse vídeo, vai lá, pega seu caderno, abre lá nas regrinhas das flechinhas, que tem lá Linus Pauling, e faz comigo. Então, pausa e vai lá. Pausou, voltou, tá. Então, 10 segundos para vocês irem lá. Chega, tá bom, já pausou já. Então, ó, se a gente observar Na11, então vamos lá. A gente vai fazer a respeito do Na11. Bom, então vamos lá. Ele fala pra gente que é o Na11. Na11. Galera, se a gente for fazer, ó, a gente começa com um S1, ou melhor, um S2, perdão, 2S2, 2P6, 3S1. Professor, por que 3S1? Porque se lembrar os três primeiros, eles sempre vão dar 10. Beleza? E daí com 1 dá. Camada de valência, camada número 3. Número de elétrons dessa camada de valência. Então você tem a camada de valência e o número de elétrons é igual, beleza? Isso ainda ocasionava pra gente que isso aqui era então família 1A, beleza? Relembrando o segundo, que é o cálcio. Cálcio é 20. Galera, então vamos lá, ó. Cálcio sendo 20, a gente começa no 1S2, 2S2, 2P6. Lembra, os três primeiros dão 10. Então continua. 3S2, 3P6, 4S2. E lembra que os três segundos também dão 10. Beleza? 10 com 10 vai dar 20, que é o nosso número de elétrons. Camada de valência é igual a 4, que é o maior número da frente, e o número de elétrons dessa camada de valência é igual a 2. Isso incrementava em família 2A. Beleza? Sim. E por último a gente tem aí o galho, 31. Então, ó, 31, galera, a gente já pode copiar o de cima, beleza? Que eu sei que vai chegar em 20. Então, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Chegou aqui, 4S2. Seria o quê? Seria o 3D10. Se você contar, até agora deu 20, porque tá igualzinho de cima. Então, 20. 3D10 daria 30. Falta 1. Olha aí o próximo, quem que é? É o 4P1. Galera, camada de valência disso aqui. Camada de valência entre 1, 2, 3 e 4 é o 4. Só que você pega os dois 4s, beleza? Então, camada de valência, beleza, é o 4. Número de elétrons dessa camada de valência é tanto esse 1
quanto esse 2. Então eu tenho que somá-los, isso aqui vai dar 3. Terminou em S ou em P, todos no caso terminaram, são elementos representativos que a gente já viu, certo? Família A, então isso aqui é a mesma coisa que família 3A. Beleza? Relembrou? Se não faz aí, acompanha comigo e vai fazer. Beleza? Continuando. Então, ó, se a gente continuar aqui, tem bonitinho, cada um pra gente. E daí, seguindo, a gente fez a distribuição eletrônica. Tem o que a gente chama de distribuição em ordem geométrica. Então, galera, além de você saber distribuir na ordem de Linus Pauling, que é a energética, e além dos gases nobres, aquela que você trocava uma partezinha por gás nobre, lembra? Você pode definir em ordem geométrica. Como que é? Você vai fazer pela forma energética de Linus Pauling normal, igual a gente fez agora, só que daí a gente vai colocar em ordem de camada, beleza? Então, em vez da gente deixar em ordem energética com 3D, depois do 4S, a gente vai colocar em ordem de camadas, beleza? Senhor, como assim? Olha lá. Deixa eu ver aqui para vocês. Vamos pegar um exemplo aqui que a gente acabou de usar. Então, a gente acabou de fazer aqui, por exemplo, o galho. Então, ó, a gente fez o galho aqui, 31. Se a gente quisesse fazer na ordem geométrica, deixa eu apagar aqui só pra gente. Então, só para mostrar para vocês bonitinho. Na ordem geométrica, então, ó, geométrica. A gente ia pegar e deixar por camada certinho. Então, a gente ia deixar primeiro a 1, depois a 2, depois a 3, depois a 4. Só que eu só posso fazer isso depois que eu fiz a energética, porque senão eu vou errar o número de elétrons. Então, ó, geométrica sempre depois da de Linus Pauling. Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, continuando, 3s2, 3p6 e, ó, 3d10. Só que o 3d10 eu estou colocando aqui porque eu sei que o D tem 10 ali. Eu já fiz a energética, eu já fiz a de Linus Pauling. Então, eu só estou organizando por camadas. Acabou o 3, 4s2, 4p1. 1. Beleza? Então, essa é a ordem energética do galho. Beleza? Essa é a ordem geométrica. Então, energética, ordem de energia, Linus Pauling. Geométrica, ordem de camadas. Só que eu preciso fazer antes a Linus Pauling. Senão eu vou errar o número de elétrons. Beleza? Aí tem o S vai ser parecido com esses outros, que não vai fazer muita diferença. Beleza? Então, se você olhar o de cima do sódio, vai ficar igual. O do cálcio vai ficar igual. Beleza? Porque não tem ninguém sobrepondo ninguém. Certo? Então, ó, continuando. Você tem aqui o S, que ficaria a mesma coisa, beleza? Você tem o TI e o K. Vamos fazer o TI para você olhar, que eu quero fazer o TI com vocês. Então, ó, você abre lá de novo, apaga. Então, ó, deixa eu apagar aqui para vocês. Rapidinho. E aí vocês vão fazer em casa vocês, ver se dá certinho, se já tá certo, se eu preciso organizar o S, que é 16, e o K, 19. Você faz aí você. Eu tô fazendo os mais difíceis para te ajudar. Então, ó, se eu continuar, aqui eu volto e vou fazer o TI. TI 22. Eu vou começar lá. 1S2, 2S2, 2P6. Lembra que eu fiz 3, isso aqui dá 10. 3S2, 3P6, 4S2, ó, 10. Faltam 2. Seria o 3D10, vai ser o 3D2. Se ele não me perguntou, mas se ele me perguntasse a camada de valência, seria o 4, porque a maior que tem é o 4. Beleza? Então, ó, voltando.
Fiz tudo isso. Isso é a ordem energética. Se eu quiser fazer o titânio na ordem geométrica, como que eu fico? Fico com um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 e agora, ó, o 3D10 não estaria depois na ordem de energia? Na ordem geométrica ele vem antes. Só que, ó, 3D2, 4S2. Essa seria a ordem geométrica, beleza? Mas se você tentar fazer a ordem geométrica direto, sem fazer energética, você vai errar. Porque aqui entraria um 3D4 e não teria isso aqui. E isso está errado. Então toma cuidado. Geométrica só depois da energética. Beleza? Então, ó, voltando. Distribuição eletrônica de íons, que é o que eu quero falar com vocês. Tudo isso é relembrando. A de íons, quer dizer, a geométrica é novinha, mas, pô, nada demais. A de íons, você vai fazer normal, beleza? Você vai fazer a distribuição dele como se ele fosse normalzinho, tranquilo. Então, ó, igual a gente aprendeu, 12 prótons, 12 elétrons, neutro. Se for positivo, tira. Se for negativo, põe elétron. E lembra que a distribuição é eletrônica. Então tem que ser dos elétrons. Galera, só um detalhe de nomenclatura que vocês já sabem. Íon é quando eu tenho desequilíbrio. Então é quando eu tenho elétron diferente do número de prótons. Beleza? E aí eu tenho o íon positivo que perdeu o elétron, ele é o cátion. Eu tenho o íon negativo que ganhou o elétron, ele é o ânion. Beleza? Então, ó, ânion negativo, cátion positivo. Para fazer a distribuição eletrônica de íons, ela é igualzinha a de átomos neutros, beleza? Só que no final eu tenho que ou colocar ou tirar elétron da camada de valência. Eu não posso simplesmente fazer direto, que tem casos que vai dar certo por coincidência, mas tem casos que vai dar errado, beleza? Então primeiro você faz como se ele fosse neutro, tivesse aquela quantidade, e depois você põe ou depois você tira, beleza? Então, ó, para que eu estou estudando isso? Porque ó, os íons. Os pigmentos cerâmicos podem conter alguns íons, então as diferentes cores dependem dos íons que tem nela. Pode ter íon oxigênio, íon magnésio, íon potássio, íon cálcio, íon alumínio, íon lítio, o que for, beleza? Então é por isso que é importante. Então, ó, você vai iniciar a substituição como se fosse o átomo neutro, você vai encontrar na camada de valência o subnível mais energético, beleza? E daí você vai retirar os elétrons, se ele for um cátion, você vai retirar os elétrons primeiro da camada de valência e depois, se precisar tirar mais e acabou a camada de valência, você tira do subnível mais energético. Beleza? Sim. Então, ó, é importante lembrar disso. Fechado? Então, ó, se preferir, pode organizar pela forma de distribuição geométrica. Então, se ficar mais claro, para mim não faz diferença, mas para vocês ficarem mais claro, pode organizar geometricamente e daí vocês fazem. Beleza? Então, ó, magnésio 12, 2 mais ou mais 2. Então, ó, magnésio, vamos lá. Vamos apagar isso aqui. Então, vamos lá. Então, bora. O magnésio. Então, ó, magnésio 2 mais 12. Vamos lá. A gente começa 1S2, depois 2S2, vamos comigo. 2P6. Aqui, você lembra que dá 10. Aí depois o 3S2. Acabou? Ó, 10 com 2, deu 12. Beleza? Esse mais 2 significa que eu tenho que tirar 2 elétrons. Então, presta atenção. Primeiro eu faço ela normal e depois eu vou tirar da camada de valência, que é a 3, eu vou tirar esses 2 elétrons. Beleza? O que eu vou fazer depois? Eu vou reescrever. Então, o magnésio 2 mais, como que ele é? Ele é 1S2, 2S2, 2P6. Então, eu tirei o 2 que tinha, isso aqui vai embora. Então, a camada de valência nova passa a ser a 2. E eu tenho quantos elétrons nessa nova camada de valência? Eu tenho 8. Beleza? Então, se antes eu tinha só aqueles 2
que tinha. Agora eu mandei esses dois embora, mas eu tenho uma nova camada de valência que tem 8 elétrons. Beleza? Embaixo eu deixei montado para não demorar muito do ferro. Então tem um S2, 2S2, 2P6, 3S2. Lembra que ó, daqui até aqui dá 10. Beleza? Depois aqui, os três próximos dá mais 10. Com 6 dá 26. Beleza? Então esse é o ferro. Só que presta atenção, esse mais 3 você não tira do 3D. Não tira do 3D. Você vai tirar da camada de valência que é o 4. Então, ó, camada de valência 4, você vai tirar 3 elétrons. Pô, mas só tem 2. Então tira os 2 dela, beleza? E o próximo segue a regra. Você vai tirar do subnível mais energético. Então aí, subnível mais energético, que é o último sempre. Então se ele tinha 6 e falta tirar um elétron, ele vai passar a ter 5. E daí se eu for reescrever, eu tenho que o ferro 3+, ele é o quê? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5. 3D5 por quê? Porque você tirou da camada de valência e depois você voltou no subnível mais energético. Se você fosse fazer do outro jeito, estaria errado. Você ia tirar os 3 do 3D6, ia ficar 4S2, 3D3, tá errado. Beleza? Toma cuidado. E daí a nova camada de valência é a 3, e aí ele passa a ter 13 elétrons. Beleza? Então, olha como muda o número de elétrons depois da distribuição eletrônica dos íons para dos átomos neutros. Beleza? Toma cuidado com isso aí. Fechou? Então, ó, voltando aqui pra gente. Voltando dos ânions. Dos ânions é a mesma coisa, dos negativos é a mesma coisa. Só que em vez de tirar, você vai pôr. Beleza? Então, ó, volta aqui. Desculpa estar saindo e voltando toda hora, galera, mas é para vocês entenderem melhor. Fechado? Então, ó, vou fazer de novo com vocês aqui. Dos ânions é a mesma regra. Você vai fazer primeiro normal, depois você vai tirar. Então, ó, você vai começar lá. Cloro 17 menos. Então, ó, 17, cloro menos. Você começa normal. 1S2, 2S2, 2P6, isso aqui dá 10, 3S2, 3P5, beleza? 3P5, por enquanto eu tenho camada de valência igual a 3, só que olha o detalhe, depois que eu cheguei eu vou lá e vou colocar meu 1 elétron, quando não tem nada é 1, menos é adição de elétron, então, em vez de ser 5, vai passar a ser 6. Beleza? Então, minha camada de valência do cloro 17 passa a ser como? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. A camada de valência continua sendo a 3. Só que agora eu tenho 8 elétrons, galera. Antes eu tinha 2 com 5, eu tinha 7 elétrons. Então, isso aqui é importante pra gente. Beleza? Com o P, vocês vão ver o que vai acontecer. Mesma coisa, fechado? Então, você só vai continuar e faz você aí. Pausa o vídeo e faz. Beleza? Sim. Então, ó, continuando isso aqui. Se eu voltar, não tem segredo. Beleza? Você vai terminar aí, faz bonitinho, certo? Então, se tiver dúvida, vem falar comigo, vocês têm eu no grupo, eu vou estar disponível para vocês. Então, não deixa de fazer, fechado? Faz aí que é bem mais tranquilo. Se for positivo, você vai fazer normal e vai tirar da camada de valência depois do subnível. Se for negativo, você só vai colocar na camada de valência. Então, não tem segredo, beleza? Galera, beijo no coração de novo. O que vocês precisarem, eu tô aqui, se cuidem, fiquem dentro de casa e contem comigo, beleza?
Um abraço para vocês, até a próxima.